Hoje, vamos estudar com um sermão intitulado A Promessa Celestial Garantida. Neste mundo, riqueza, honra e glória não duram para sempre. Elas são temporárias. Até mesmo o que você tem em mãos hoje pode facilmente desaparecer amanhã. Em outras palavras, as pessoas estão vivendo neste mundo sem que nada seja garantido. Mas, e quanto a nós, o povo do reino dos céus? Em todas as coisas, temos a garantia de Deus. Irmãos e irmãs, o que pode ser mais reconfortante do que o fato de que tudo tem a garantia de Deus? Além disso, o que Deus prometeu e garantiu a nós é o reino dos céus. Neste mundo, o futuro das pessoas não é garantido. Até mesmo uma pessoa rica pode contrair uma doença terminal e ouvir: você não tem muito tempo de viver. Porém, sem dúvida alguma, nosso futuro é garantido por Deus. Tendo ciência apenas deste fato, como devemos nos sentir? Não deveríamos dizer aleluia e ficarmos radiantes? Hoje em dia, por conta da pandemia, as pessoas do mundo estão muito deprimidas. Como resultado, as pessoas se sentem extremamente inseguras sobre seu futuro. Muitas pessoas perderam seus empregos. E protestos estão acontecendo em vários lugares por todo o mundo. Vendo essa situação, como devemos ser gratos a Deus por Ele ter prometido e garantido o reino dos céus para nós? Muitas pessoas pensam que elas podem ir ao céu contanto que se esforcem à sua própria maneira, indo aos cultos e orando a Deus diligentemente. No entanto, o que vocês acham do fato de Jesus ter rejeitado algumas pessoas, como está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 23, dizendo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Eles podem se perguntar: que tipo de fé eu devo ter para entrar no céu preparado por Deus? Porém, Deus garante o reino dos céus para os membros da nossa família de Sião, que estão, na verdade, da nova aliança. A igreja a que pertencemos, a verdade que seguimos e o nosso futuro é garantido por Deus. Os apóstolos da igreja primitiva sempre passavam por dificuldades e sofrimentos enquanto pregavam o Evangelho. Apesar disso, que tipo de futuro estava esperando por eles, pelo qual puderam estar cheios de alegria todos os dias? Eles tinham um futuro garantido. Se o presidente de um país garante algo, ele tem grande autoridade e poder para isso. Porém, nossa igreja, a verdade e nosso futuro são todos garantidos pelo nosso Deus, o Rei dos Reis de todo o universo. Como Deus garante todas essas coisas a nós? Não estamos alegres? Quando se trata do nosso futuro, nos sentimos em paz, porque Deus garante o nosso futuro. Contudo, as pessoas do mundo ficam ansiosas sobre seu futuro pensando: e se eu perder o meu emprego? O que eu faço com a minha vida se eu perder meu emprego? Mas na Bíblia, Deus disse: eu alimento os pássaros do céu, visto a relva do campo. Por que você se preocupa com o que irá comer ou vestir? Vocês não ficam profundamente encorajados sempre que leem essas palavras? Deus disse: eu te ajudarei até a consumação do século. Eu estarei sempre com você. Seja corajoso. Até mesmo nesse mundo, há muitos tipos de seguros que estabelecem uma garantia. Existe um seguro de garantia de fidelidade que protege o empregador, uma garantia financeira em caso de danos materiais e uma garantia de controle de qualidade para produtos comerciais. Hoje em dia, muitas pessoas contratam seguros para ter algum tipo de garantia para o seu futuro. Lamento dizer, para aqueles que estão trabalhando em áreas relacionadas a seguros, mas somente Deus pode garantir o nosso futuro. Para nós termos a garantia do céu e do nosso futuro, precisamos viver apenas de acordo com a Bíblia. Na verdade, a Bíblia não é o certificado de garantia mais avançado, tecnologicamente, que Deus dá para a humanidade? Somente se obedecermos os ensinamentos de Deus, tudo irá bem.
Infelizmente, o maior motivo das pessoas estarem indo em direção à destruição é porque elas não vivem de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Vamos para a segunda epístola a Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para o que podemos receber? A salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Bíblia é o certificado de garantia de Deus para o nosso futuro. Se vivermos de acordo com a Bíblia, Deus não nos concederá toda a sabedoria que precisamos para a nossa salvação? Enquanto vivemos nesse mundo, muitas pessoas não percebem a importância dos ensinamentos da Bíblia. Assim, eles se afastam da verdade que a Bíblia garante, fazendo com que eles sejam incapazes de reconhecer a Deus que veio à Terra em carne. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, o que ele fez? Se interpôs com juramento. Os herdeiros da promessa são aqueles que serão salvos, não são? Como Deus quis fazer a natureza imutável do seu propósito claro àqueles que serão salvos, Deus fez uma garantia com um juramento. Entre as promessas que Deus garantiu, vamos encontrar alguns exemplos na Bíblia. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Entre os incontáveis anjos em todas as galáxias do reino dos céus, quantos vocês acham que têm o privilégio de comer e beber com Deus à mesa dele? Ainda assim, isso é o que Deus prometeu e garantiu a nós. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E o que não existirá mais? Deus garante que não haverá mais morte. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ninguém ficará doente. Não haverá nenhuma doença que possa causar dor ou sofrimento. Não haverá mais razão para estar de luto ou chorar, porque não haverá mais morte. No mundo em que seremos preenchidos com alegria e felicidade renovadas dia após dia, Deus prometeu e garantiu estar conosco para sempre. Irmãos e irmãs, se temos esperança por esse glorioso reino dos céus, podemos suportar esta vida. Mas e aqueles que vivem sem nenhuma garantia de seu futuro ou do reino dos céus? Não importa o quão luxuosa pareça ser a vida deles, na realidade, elas estão vazias. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio,
está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Nesta terra não chegamos nem perto de reinar como um rei. Porém, Deus nos garantiu uma promessa, dizendo: vocês podem comer e beber à minha mesa em meu reino e se assentar em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, a quem Deus garantiu isso? E quem virá e estabelecerá a igreja que recebe essa garantia de Deus? Isso não é extremamente importante para nós? Não nos tornamos automaticamente em filhos de Deus apenas por estabelecer uma igreja e chamar pelo nome de Deus. Deus não concede esse privilégio somente às pessoas que se tornaram completas ao vencer várias provas, dificuldades e sofrimentos. Então, aonde se reúnem aqueles que receberam a garantia de Deus? A Bíblia, que consiste de 66 livros, é o certificado de garantia de Deus, escrito pela inspiração do Espírito Santo. Nesse certificado de garantia, podemos encontrar onde devemos nos reunir. Vamos ver o livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais. O nome das cidades fortificadas para onde devemos fugir é Sião. Para aqueles que vieram a Sião, Deus prometeu e garantiu o reino dos céus. Hoje em dia, muitas pessoas clamam crer em Deus, mas elas não têm o correto entendimento da verdade. As pessoas que erroneamente pensam que podemos entrar no céu contanto que frequentemos a igreja são numerosas como a areia da praia. Deus nos concedeu a missão de pregar para que possamos ensinar a vontade de Deus a elas corretamente. E aqueles que receberam a garantia de Deus, qual igreja eles frequentam? Vejamos na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Qual igreja? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A igreja que o apóstolo Paulo frequentou era a igreja de Deus. Portanto, a igreja onde Deus garante o nosso futuro é a igreja de Deus. As igrejas ao redor do mundo são chamadas por vários nomes. Mas a única igreja que carrega a garantia de Deus, como está registrado na Bíblia, é a Igreja de Deus. Os membros da igreja primitiva acreditavam que Jesus de Nazaré era um mero filho de um carpinteiro? Vamos também confirmar sobre isso através da Bíblia. Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de... Quem é ele? Deus. Muitas pessoas consideravam Jesus apenas como o filho de José, que era um carpinteiro em Nazaré. Mas os santos da Igreja de Deus sabiam e criam que Jesus subsistia em forma de Deus. Não apenas nesta epístola, mas também podemos encontrar o mesmo testemunho na Epístola aos Romanos e no livro do Apocalipse. Agora, nesta época, quem está pregando sobre Deus que veio à Terra em carne?
tanto em sua primeira vinda como em sua segunda vinda. Somente a Igreja de Deus entregou e entrega esse ensinamento. A essa igreja é garantido por Deus o reino dos céus. Essa não é a garantia de um anjo. Não é Abraão ou Pedro que estão garantindo isso. É Deus que garante a nossa salvação através da nova aliança. Vamos confirmar isso na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, também. Capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para o que Deus nos permite receber, a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, em outras palavras, a herança do reino dos céus, aqueles que têm sido chamados. Deus se tornou mediador da nova aliança, que garante o reino dos céus. Para aqueles que recebem a herança do reino dos céus, Deus os torna sem mancha e sem culpa e remove todos os pecados que eles cometeram consciente e inconscientemente no céu e também na terra. Através do que Deus garantiu essas bênçãos? Através da nova aliança. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Para aqueles que fazem a vontade de Deus, Deus garante o reino dos céus. Versículo 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nos últimos dias, para qual igreja devemos ir? Qual é a característica da igreja de Deus? Vamos para o livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Vinhos velhos é mencionado neste versículo. A Páscoa desapareceu depois de ser abolida no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Um longo período de 1.600 anos se passou até que Deus viesse à Terra, como foi profetizado, para restaurá-la outra vez. É por isso que a Bíblia diz que Deus prepararia uma festa que nos dá a vida através de vinhos velhos. Versículo 7. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. Por todos os 66 livros da Bíblia, qual vinho Deus usa para tragar a morte para sempre? O vinho da Páscoa. Versículo 9. Naquele dia se dirá. Quem é ele? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. De acordo com a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28, o que Cristo trará quando ele vier pela segunda vez? Se ele viria uma segunda vez para trazer a salvação, isso significa que ele viria em carne, não é? Alguns insistem que ele deve vir em espírito, mas isso é totalmente errado. Deus não está sempre conosco em espírito? Se Deus viesse em espírito, não haveria forma de determinar se ele veio pela primeira ou segunda vez. Portanto, isso é completamente ilógico. É uma mentira. Ele aparecerá pela segunda vez para aqueles que esperam por ele. Isso significa que ele aparecerá da mesma forma que ele apareceu em sua primeira vinda. Isso não testifica que ele virá em carne em sua segunda vinda? Nesse momento, o que ele preparará? Ele preparará a festa que traga a morte para sempre através de vinhos velhos. Ele é o nosso Deus a quem esperávamos e devemos recebê-lo. Então, quem é aquele que restaurou todas as leis e as verdades da igreja primitiva, que foram abolidas, perdoando os nossos pecados através da Páscoa da Nova Aliança e abrindo o caminho para a vida eterna? É Cristo Ansanhon. Vocês e eu não temos evidências absolutas de que pertencemos
a igreja que tem a garantia do reino dos céus? É a igreja de Deus que o apóstolo Paulo frequentou. Assim como Paulo fez, nós também guardamos a Páscoa e o sábado. A nossa igreja é exatamente a mesma que a igreja primitiva. Alguns perguntam, se tudo é igual, por que oramos em nome de Cristo Ansanhon e por que cremos na Mãe Celestial? Esses ensinamentos eram parte da igreja primitiva também? Sim, eles eram. Vocês estão surpresos? Esses ensinamentos existiam na época da igreja primitiva. Porém, entre as três épocas, a qual época pertence à igreja primitiva? Ela pertence à época do Filho. A época do Antigo Testamento era a época do Pai. E quando Jesus veio à Terra pela primeira vez, era a época do Filho. E sobre a época que estamos vivendo agora, é a época do Espírito Santo. Com qual nome Jesus realizará a sua obra de redenção? Nesta época, ele não usará mais o nome de Jesus. Diferentemente, ele realizará a obra do Evangelho com o seu novo nome. Vamos confirmar isso na Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quando mencionamos que Jesus tem um novo nome, as pessoas agressivamente se opõem com todo o seu coração. Eles insistem, apenas Jesus. Em outras palavras, seus corpos vivem na época do Espírito Santo, mas suas mentes ainda habitam na época do Filho. Pessoas assim também existiram no passado. Eram os fariseus e os saduceus, judeus que crucificaram Jesus. O corpo deles vivia na época do Filho, mas seus corações e mente ainda habitavam na época do Pai. Por essa razão, eles não puderam receber o Salvador que veio na época do Filho. Da mesma forma, mesmo que os cristãos estejam vivendo na época do Espírito Santo, agora, em qual época a fé, o coração e a mente deles ainda permanecem? Na época do Filho. Na época da igreja primitiva, Jesus fez com que o apóstolo João soubesse através de uma revelação que eu terei um novo nome. Além disso, essa verdade foi dada para a igreja primitiva. Estamos agora vivendo na época do Espírito Santo. Se insistirmos que o nome do nosso Salvador deve ser apenas Jesus, isso significa que temos um entendimento e interpretação incorretos da Bíblia. Também, no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, Jesus disse, gravarei também sobre ele o nome, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Irmãos e irmãs, o que a nova Jerusalém tem? Ela tem um nome. Quando perguntamos sobre o nome de Jerusalém, alguns dizem, Jerusalém é Jerusalém. Jerusalém tem outro nome? Surpreendentemente, de fato, a Bíblia ensina que Jerusalém tem um nome. A nova Jerusalém realmente tem um nome. Quando o apóstolo João ainda estava vivo, Jesus o ensinou através de uma revelação que Jesus teria um novo nome. Quando mencionamos o novo nome Ansanhon, alguns perguntam, não há nenhum ensinamento sobre isso na igreja primitiva. Os santos da igreja primitiva usavam esse nome? É claro que eles não usavam. Por que eles não usavam? Porque na época do Filho não era o momento de usar o novo nome. Nós devemos entender que Deus realiza e completa a sua última obra de salvação com um novo nome. Além disso, qual nome ele mencionou também? Ele mencionou tanto o seu novo nome como o nome da Nova Jerusalém. No livro do Apocalipse, capítulo 22, não vemos que a Nova Jerusalém, que tem um nome, e Jesus, que vem com um novo nome, abrirão a porta para a época do Espírito Santo? O Espírito e a noiva, o que eles farão? Eles dirão, vem. Assim como vocês guardaram a fé na época do Pai e também na época do Filho, agora é a época do Espírito Santo. Venham a mim. Essa é a linha de chegada para a nossa salvação. Para aqueles que clamam crer em Deus,
sem receber de Deus a garantia do céu ou da salvação, eles podem terminar a corrida e ir ao Espírito e à noiva? De quem são as palavras registradas na Bíblia? Se alguém rejeita os ensinamentos de Deus registrados na Bíblia, é como se dissesse: meus pensamentos são melhores que as palavras de Deus. Então, por que a salvação depende de Deus? Deus é aquele que sabe o fim desde o princípio e que faz expiação pelo pecado da humanidade, guiando-nos ao céu. Seria realmente infeliz se alguém rejeitasse as palavras de Deus registradas na Bíblia, apenas porque ela não combina com o seu próprio pensamento. Nesta época do Espírito Santo, somente quando dependermos do novo nome de Jesus e orarmos em seu novo nome, poderemos receber a salvação. Vejamos no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Aqui, quem o Cordeiro representa? Ele representa Jesus. Esta revelação foi escrita 60 anos depois da primeira vinda de Jesus ascender ao céu. Além disso, o Cordeiro neste versículo deve se referir à segunda vinda de Jesus. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A verdade de que o Cordeiro e a esposa do Cordeiro apareceriam foi ensinada pela igreja primitiva, e essa igreja é a Igreja de Deus. Essa verdade poderia apenas se cumprir nesta época do Espírito Santo. Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aqueles que são convidados ao lugar onde o Cordeiro e a esposa do Cordeiro habitam são realmente bem-aventurados. Todos os filhos de Sião, os membros de todo o mundo da Igreja de Deus, Sociedade Missionária Mundial, que creem em Deus Pai e Deus Mãe, são os bem-aventurados, de quem o anjo falou. 2000 anos atrás, Jesus não mostrou ao apóstolo João através de uma revelação. Isso é o que acontecerá na Igreja de Deus em 2000 anos. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, o que a Jerusalém tem? Ela tem um nome. Quando analisamos a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, podemos facilmente entender por que Jerusalém tem um nome. Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Essa é a mesma Jerusalém que é mencionada no livro do Apocalipse, quando Jesus disse: Gravarei sobre ele o nome da nova Jerusalém e o meu novo nome. Quando ensinamos que essa verdade existiu até mesmo na igreja primitiva, alguns não acreditam. Então, em qual época o apóstolo João viveu? Em qual época o apóstolo Paulo, que escreveu a Epístola aos Gálatas, viveu? Os dois fizeram parte da igreja primitiva e viveram na época do Filho, não é? A verdade sobre o nome de Jerusalém foi um ensinamento que existiu na igreja primitiva. Quem ensinou essa verdade? Foi Jesus quem ensinou essa verdade. Mas já que não era para ser cumprido na época do Filho, ele revelou somente o que era necessário para os santos daquela época. O resto seria revelado nessa época do Espírito Santo. Essa certamente foi a verdade ensinada na Igreja de Deus. Somente para a igreja que tem essa verdade, Deus garante o reino dos céus com um juramento. Essa não é a verdade que Deus nos garante com um juramento?
Dessa forma, é garantido a nós irmos ao glorioso reino dos céus, onde não há morte, sofrimento ou dor. Embora agora estejamos vivendo uma vida magnífica e realmente incrível, digna de ser invejada, parece que não compreendemos completamente quem realmente somos. Mesmo que o patinho feio fosse odiado pelos seus irmãos quando era pequeno, quando ele cresceu, o que realmente ele era? Ele era um elegante cisne, mas ele não sabia quem ele era, pensando, por que todos me odeiam e me maltratam? Ele não sabia que ele era realmente especial. Por um longo tempo, ele viveu sem saber da verdade de que ele era um elegante cisne. O povo de Deus está passando pelas mesmas dificuldades da vida, assim como as pessoas do mundo. Mas algo dentro de nós simplesmente nos faz sentir diferente de todos os outros. Nós imaginávamos, eu queria voar como esses lindos cisnes. Nós sempre sonhamos com o reino dos céus. Buscamos um modo de vida que seja diferente das pessoas do mundo. Até agora, Deus tem nos guiado através dos ensinamentos da Bíblia. Vamos continuar tendo a fé correta em Deus até o fim, para que possamos entrar no glorioso mundo que Deus está preparando para nós. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado.